Então, pessoal, seguindo na proposta de produzir material, conteúdo para o trabalho no sistema, eu vou falar um pouco aqui sobre esse processo que está acontecendo de atualização da documentação dos agricultores e agricultoras no sistema. Basicamente é a atualização das informações que estão no plano de manejo. Vou mostrar aqui um modelo do plano de manejo, né, que pelas famílias, quando elas entregam, eles estão preenchidos. A gente faz uma boa revisão, mas basicamente o que precisa atualizar lá no sistema são 3 informações, né, bem importantes. Assim, primeiro é a atualização dos membros que compõem a família da unidade de produção, a atualização, aumento ou redução de área de produção e também alteração no escopo de produção. Então, as informações da família estão logo no início, né, aqui nome, titular, dados cadastrais da família. E depois as informações de área já estão logo no item 2.2, né, na sequência, na página 4. E as informações aqui, outras a gente já revisou, já olhou, mas não precisam ser inseridas no sistema, só depois o documento como um todo. E vão estar lá na tabela 7.1, que é essas informações do escopo, essas informações aqui que vão lá para o sistema quando a gente fala de produto e quantidade, né? Vão estar especificados aqui e depois o documento tem as assinaturas, enfim. E ele vai ser colocado lá no sistema depois de uma possibilidade de atualização ou de criação desses próprios membros. Outra coisa que eu queria comentar também é como a gente tem organizado isso, do mesmo formato que as atas, elas estão no Drive, essa pasta a gente vai estar compartilhando, então tem aqui uma tabela com os registros e atualização dos trabalhos nos grupos e também uma pasta onde vão estar todos os documentos de cada grupo. Aqui, por exemplo, né, o grupo Aliança para o Mundo Melhor está aqui, né, todos os documentos, e depois para poder mexer, faz o download no computador, cria uma pasta para depois poder carregar no sistema. Então vão estar aqui os documentos que estão em atualização. E essa planilha que a gente criou também para fazer o controle, né? Aqui tem o nome dos grupos, a data de vencimento dos certificados, quem está responsável por essas ações e aqui o que foi feito e o que está em pendência. Alguns grupos a gente já conseguiu trabalhar, porque já está com vencimento muito próximo, inclusive um já tinha o vencimento já tinha acontecido antes mesmo da plenária. Então está aqui, então é interessante a gente manter atualizado isso, né, para facilitar o nosso trabalho. Alguns aqui que estão em vermelho que precisam trabalhar, que já foram vencidos, mas ainda não chegaram à documentação. Então essa é uma parte do processo que a gente tem tentado organizar para facilitar o nosso trabalho. E aqui então, pessoal, é mostrar como que a gente organiza esse trabalho no sistema, né? Como executa ele no sistema. Na verdade, relembrar um pouco, né? Também para deixar isso aqui registrado. Então a gente entra aqui no sistema, né? No campo aqui gerenciar grupos. A gente vai ter acesso aqui então a todos os grupos. E como o layout é muito parecido, eu vou estar falando um pouco de onde a gente consegue inserir essas informações que eu comentei anteriormente sobre o plano de manejo, da atualização das famílias. Então aqui eu vou pegar um grupo de exemplo, que é o meu grupo, o Eco Torres do José. Nesse primeiro campo, nessa primeira página, nesse primeiro layout, são as informações do grupo. Então aqui as informações que não precisa alterar do grupo, né? Aqui o número de agricultores de cada grupo, né? No caso desse grupo. E aqui vai estar o campo das informações, aqui que a gente coloca a DAC. Que eu clicando aqui, ó, a gente vê, né, que é o termo de aprovação ou renovação da conformidade orgânica. Então, esse documento é o último que a gente coloca, mas eu estou falando ele aqui por primeiro porque ele está na primeira tela que a gente abre do grupo. Então, naquele mesmo, depois que terminar todo o trabalho do grupo, vem aqui e clica aqui. Então, que isso aqui foi aceito ano passado, a gente clica em reenviar o documento. Não vou clicar aqui porque não precisa reenviar. Então, estando verdinho quer dizer que ele foi aprovado, estando amarelo quer dizer que está agora na aprovação e estando verde quer dizer que foi rejeitado. Então, se eu preciso ter uma atualização em algum dos membros do grupo, ou melhor, se eu preciso ter um membro novo, como que eu faço? Eu venho aqui, então tem um membro novo nesse grupo, chegou a documentação, a gente vai aqui em novo agricultor, insere todas as informações básicas aqui
e cria esse agricultor. Eu também não vou fazer aqui porque não é o caso, né? Mas isso serve de exemplo. E aí, um agricultor novo precisa ter, né, o agricultora, o plano de manejo e o termo de adesão dele também. Agora, se chegou a documentação e eu preciso, então, atualizar a documentação desse agricultor ou agricultora, ou então incluir uma nova unidade de produção. Então, eu vou procurar o tal agricultor, eu vou clicar aqui na unidade de produção da minha família, e a gente vem aqui. Então, nessa outra tela, que já é a segunda desde que a gente entrou no grupo, né, e agora já no nome do agricultor, então, aquela parte de revisão dos membros da família é nessa primeira tela. Então, nesse campo aqui, tem as informações do agricultor e da agricultora, mas aqui cabe só 2 membros da família. Então, se eu precisar adicionar mais ou precisar remover, eu venho aqui nesse campo gerenciar membros da família. Então, eu adiciono ou excluo os membros aqui. Então, naquela primeira parte são só 2 e aqui eu coloco mais membros da família. Então, isso é importante porque geralmente tem uma alteração ou tem uma exclusão ou uma inserção de novos membros da família, então é importante isso estar atualizado. E aqui também, então, é o campo que vai, por exemplo, o termo de adesão da família, seja ela já cadastrada ou um agricultor ou agricultora nova que a gente esteja criando. Então tá aqui, esse documento a gente envia só uma vez, porque é quando a família entra de fato na rede Ecovida. E então, se eu preciso atualizar ou criar uma nova unidade produtiva, tá aqui nesse campo. Aqui essa família, né, que é a minha família, tem 2 unidades de produção. Se a gente clicar nessa aqui, Sítio Martins Rosa, que, por exemplo, vai ser o que vai acontecer muito, que é a atualização. Se precisar criar uma nova, a gente clica aqui, nova unidade, e vai ser o mesmo processo. Criar, depois adicionar o escopo, e depois inserir o plano de manejo no sistema. Então, vou fazer um exemplo aqui didático também. A gente cria aqui, nessa outra tela, que é a terceira tela, que a gente está clicando aqui já nesse grupo, é as informações de unidade de produção. Então, aqui também são as informações que já tem. E se eu precisar, então, editar informações de área, latitude, longitude, endereço, é nesse campo aqui. A gente vem aqui em editar informações e está aqui, ó. Geralmente, possivelmente pode acontecer mudanças nessas áreas aqui, né? Então a gente altera aqui e aí quando for atualizar a gente tem que colocar a data e atualizar. Nesse caso não é o que a gente vai fazer. Então tá nesse campo aqui. E aqui a gente tem a parte do escopo e a gente visualiza aqui, né? Então assim, aqui já tem todo o escopo, quer dizer, né, os itens que a família tem, né? Que é, nesse caso, a produção vegetal, primária vegetal, que a gente tem um escopo aqui grande de produtos. Então não são muitas famílias que têm, né, muitos itens assim, a maioria são produtores de banana e tem mais a banana no seu escopo de produção, mas nesse caso, se fosse o exemplo da gente atualizar aqui e no plano de manejo viesse, aqui a gente tem 32 e viesse 40, a gente tem que estar revisando para ver quais desses se mantiveram e se não tem nenhuma mudança aqui nas quantidades e acrescentar mais 8, né, se fossem 40. Mas se viesse o plano de manejo dessa família e fosse apenas 20, a gente tem que, então, olhar, verificar também as quantidades e aí remover esses 12 que estão a mais aqui, né? E a gente vem simplesmente aqui em remover. Se precisar editar, a gente vem aqui simplesmente em editar e modifica as informações. E se precisar adicionar, a gente vem aqui no campo adicionar e aqui tem uma coisinha curiosa que é o campo de categorias. Então, banana vai estar aqui nas frutas, a gente clica aqui e aí, então, vem aqui, acha o produto correspondente e adiciona as informações. Então, esse é um caminho então, na terceira parte já, né, que é a atualização de escopo de produção. Feito tudo isso, sendo uma atualização ou sendo uma criação de um novo agricultor ou agricultora, a gente então vai lá voltar para o campo da unidade de produção. Aqui em cima tem as barrinhas que a gente foi seguindo, né, que é aqui, por exemplo, então vamos voltar lá para o campo da unidade de produção e nesse campo aqui a gente vai aqui visualizar ou enviar documentos e vai inserir o plano de manejo aqui. Se teve uma atualização, a gente sempre vai precisar estar enviando novamente esse plano de manejo que já está digitalizado. A gente já trabalhou nisso, já digitalizou, já conferiu. Então vem aqui simplesmente, como ele já foi aprovado no ano passado, e clica em reenviar. Escolhe aqui o documento que vai estar no computador,
numa pastinha e esperar para o documento ser enviado. Às vezes demora, então... E é legal sempre colocar o nome aqui de quem está trabalhando no sistema para a gente poder depois estar verificando. É mais ou menos isso, então, pessoal, para a gente poder ter essas orientações para poder estar trabalhando no sistema.